Abra, amados, a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Capítulo 8, versículo 28. Eu vou ler só o versículo 28, mas vocês deixem aí a Bíblia de vocês aberta nesse capítulo, porque a gente vai ainda comentar alguma coisa nos contextos aqui. E o versículo 28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, nos dá, Senhor, a Tua bênção agora, a Tua sabedoria, a Tua direção, para que a gente possa transmitir aquilo que o Senhor deseja falar conosco nessa manhã, Pai. Que a gente possa transmitir com fidelidade. Para isso, Pai, te pedimos que nos ajude a deixar integralmente de fora a nossa ideia, aquilo que pensamos, os nossos conceitos pessoais, e que Teu Espírito nos conduza, Senhor, em toda a verdade. A Tua palavra é a verdade, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar, irmãos. Esse texto, muitas vezes, ele é difícil, esse versículo lido, e muitas vezes mal compreendido, muito mal divulgado, até. Nós, muitas vezes, nós não compreendemos o agir de Deus nas nossas vidas. A vida, em geral, ela é... Ô, Fábio, que alegria te ver aqui, meu irmão. A vida, ela é de uma complexidade tão grande, e muitas vezes nós queremos encontrar, buscar respostas para tudo, e nem sempre nós encontramos, nem sempre nós temos resposta para tudo. Então nós vivemos a vida cercado dos porquês, dos praquês. Por que aconteceu isso? Por que acontece aquilo? E recentemente, nesses um ano e meio para cá, mais ou menos, nós estamos vivendo momentos assim. O mundo foi aí acometido de um vendaval. Quantas coisas aconteceram, quanta luta, quanta tristeza, quantas incertezas. E nós queremos resposta. E esse texto, muitas vezes, as pessoas usam esse texto para situações que acontecem no dia a dia. Por exemplo, a gente às vezes acorda atrasado, indisposto, mal-humorado, com preguiça. Eu vou dar o cano no trabalho hoje, e não vai. Aí depois a gente fica sabendo que no trajeto que a gente faz,
houve ali um acidente, houve uma enchente, enfim, alguma coisa ali fora da normalidade, aí a gente fala, olha, tá vendo? Todas as coisas cooperam para o bem. Eu dei o cano no serviço e Deus me livrou de um problema lá na estrada, né? É como se estivesse dizendo assim, que Deus falou, filho, dá o cano hoje, tá? Porque se você der o cano hoje, eu vou te livrar de um problema lá na esquina. Não é assim, às vezes? Então, às vezes, nós queremos colocar Deus para ficar cuidando das nossas coisinhas. Nós queremos colocar Deus para ficar cuidando do nosso cotidiano. O Marcelo falou aqui que nós somos mordomos, né? Daquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos. E o mordomo é isso, que cuida, né? Mas às vezes nós queremos inverter. Nós achamos que Deus é o nosso mordomo. Né? Cuida disso, cuida daquilo, zela disso, zela daquilo, promove isso, promove aquilo. Aqui o texto fala que Deus age em todas as coisas, mas muitas vezes nós não entendemos o que são todas essas coisas. Porque todas as coisas aqui engloba tudo. Coisas boas, coisas agradáveis, coisas que desejamos e coisas ruins. Coisas não agradáveis. Coisas que não desejamos, coisas que nós não queríamos receber. Mas aqui diz que todas as coisas, Deus age nelas. Agora diz também que age para o bem. E às vezes nós não entendemos o que é esse bem. Porque é assim, amados. Se a gente for analisar a vida dos homens de Deus, a grande maioria, na nossa ótica, não terminaram bem. Né? Se a gente for olhar com os olhares humanos, na ótica humana, a maioria não terminaram bem. O próprio Paulo aqui que está escrevendo isso. Homem temente, homem, né, não dá para ficar aqui enumerando as qualidades desse homem e ver como a gente vê como foi o final da vida dele, né? Às vezes, amado, nós olhamos assim, em tudo que nos cerca, na nossa volta, e a gente percebe que tem pessoas que estão bem na fita e não deveria estar, né? Às vezes nós olhamos pessoas zombadoras, não crê em Deus, de certa forma até persegue os que são de Deus, e você olha, está tudo de vento em popa. A vida dele é um mar de rosas. E, ao contrário disso, aí a gente vê aquele servo do Senhor, fiel, temente, ama o Senhor, mas com o nosso olhar, na nossa ótica, a gente olha, meu Deus, né? Meu Deus, quanta luta, quanta tristeza, entre aspas, quantas derrotas. Então, muitas vezes, nós não entendemos o que são essas coisas, todas essas coisas, e muitas vezes nós não entendemos o que é esse bem. O que é esse bem que o texto aqui fala. E por consequência disso, por não entender isso, a gente vive aí, muitas vezes, na insignificância da vida, na futilidade da vida, colocando o pensamento só nas coisas aqui, e não entendendo o plano de Deus
que Deus tem um plano poderoso, grandioso para nossas vidas. Vivemos sem perspectiva santa, vivemos sem esperança, porque nós estamos apequenados no nosso cotidiano e sempre se queixando com Deus. Deus tinha que estar cuidando disso, Ele tinha que estar cuidando daquilo. Meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Meu Deus, por que eu sofro tanto? Meu Deus, por que isso me acomete? Por que isso se sucede na minha vida? Será que nós nos enxergamos nisso? Não acontece isso quase que diariamente com a gente? Mas vamos para o texto, amados. Paulo, e em todas as versões, pelo menos as que eu procurei aqui, inicia esse versículo dizendo esse termo, esse verbo, sabemos. Parece coisa corriqueira aqui, né? Mas quando Paulo fala que sabemos, ele está falando de convicção. Ele está falando de certeza. Ele não está falando de uma simples percepção, olha, talvez, né, quem sabe, eu acho. Não, sabemos, é certeza, é convicção. E aqui eu abro um parênteses. Qual é a tua convicção hoje, em relação à sua vida com Deus, à sua fé, o cristianismo que você pratica, a sua firmeza no Senhor? Qual é a sua convicção? Qual é a certeza disso? É inabalável? Firmada na rocha? Ou sujeita a chuvas, a intempéries, a vendavais, a situações? Paulo fala, olha, sabemos, e isso aqui indica, a gente entende aqui que Paulo está falando, eu tenho uma convicção absoluta, inabalável, que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. É uma convicção firme. Esse mesmo Paulo, lá em Timóteo, na segunda carta dele a Timóteo, no final da sua carreira, ele fala, eu sei em quem eu tenho crido. E essa certeza, amados, essa convicção, ela não está baseada em fatos. Ela não está baseada em coisas boas ou ruins que aconteçam no nosso dia a dia. Quando Paulo fala sabemos, ele está falando que ele recebeu uma revelação de Deus. O Espírito Santo revelou isso ao coração de Paulo. O Espírito Santo que habitava nele e habita em você, amém? E habita em nós, encheu ele dessa convicção, dessa certeza, ao ponto dele dizer, sabemos, não importa o que acontecer, eu sei que Deus age em todas essas situações. Há um filósofo da antiguidade que tem uma frase célebre dele, Sócrates, ele dizia, só sei que nada sei. A única certeza que ele tinha é que não sabia de nada. E muitas vezes essa frase de Sócrates é a nossa frase. Eu só sei que eu nada sei. Mas o Espírito Santo, ele nos enche com a revelação na palavra de Deus. Ele enche o nosso coração de convicção e de certeza. Por isso Jesus, certa vez, isso está em Mateus 11, 25, ele disse ao Pai dele, a Deus, ao Senhor, graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, mas as revelaste aos pequeninos. Amém?
Amém? Então, sábios e entendidos, muitas vezes não entende o que o Senhor revelou e tem revelado ao teu coração através da sua palavra. Outra vez lá em João, no capítulo 13, ele está lavando os pés de Pedro, e Pedro diz: você não vai lavar meu pé de forma alguma. Pedro falou: do meu pé não. Eu não sei se está com chulé, né? Sei lá, ele está meio constrangido. Falou: meu pé não vai lavar. E Jesus fala para ele: Pedro, aquilo que eu faço agora, você não entende. Mas a seu tempo você entenderá. Ou seja, mesmo aquilo que nós ainda não entendemos, Jesus não vai nos deixar sem entendimento. Por isso que ele nos chama de amigo. Ele fala: tudo aquilo que eu tenho recebido do meu Pai, eu agora compartilho com vocês. Por isso que eu não chamo mais vocês de servo e chamo vocês de amigo, porque eu compartilho com vocês. Então ainda, amado, não importa o que esteja passando, o que você esteja vivendo, o que esteja acontecendo na sua vida hoje, e você esteja falando: eu não entendo, eu não compreendo, não sei por que está acontecendo. Existem coisas que nós não entendemos mesmo, mas Jesus, essa palavra é para nós também, não foi só para Pedro. Ele não nos deixará no vácuo, sem entender. Em algum momento, nós vamos entender o porquê do que está acontecendo. Amém? Aqui fala que, na versão da NVI, que nas suas versões fala: sabemos que todas as coisas contribuem ou cooperam, né, juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. A NVI, ela trouxe o termo: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Alguns manuscritos, por exemplo, diz assim, tem um que diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem dos que amam a Deus. Outros manuscritos trazem o seguinte: sabemos que em todas as coisas Deus coopera juntamente com aqueles que o amam, para trazer à existência o que é bom, com os que foram. Então, alguns manuscritos originais trazem esses dois aspectos. Mas aqui, segundo o texto, e segundo todo o contexto do capítulo 8, o que é esse agir de Deus? Como Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus? Primeiro, Deus age e tem agido ao longo da história, nos tirando da condenação da lei e da condenação do pecado. Aqui, isso está aqui de Romanos, aliás, Romanos 8, do versículo 1 ao 4. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas vivemos segundo o Espírito. Amém? Então, a primeira forma, a primeira maneira que Deus age para o nosso bem é nos livrando da condenação do pecado e da condenação do jugo da lei, através de Jesus e do Espírito Santo que habita em nós. Amém? Segundo, Ele age através do Espírito Santo em nós.
Ele age em nós através do Espírito Santo. O versículo 9 diz: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E o 11 diz o seguinte: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Deus age assim. É assim que Deus age. Deus age também, do 12 ao 17, esse eu não vou ler, para não ficar muito extenso. Aliás, vou ler. Do 12 ao 17, ele nos age nos dando o que não tínhamos, o pecado tirou isso, nos dando a condição de filhos. Você sabia que você é filho de Deus? Você ama o Senhor? Você recebeu Jesus na sua vida? Você foi liberto, os seus pecados foram lavados no sangue de Jesus? A palavra de Deus afirma que Deus age nos fazendo filhos de Deus. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Ou seja, nós não somos obrigados a viver carnalmente. É isso que Paulo está querendo dizer. Nós fomos livres. Amém? Jesus nos libertou. Então nós não somos obrigados a viver uma vida carnal. Então, portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Foi cantado hoje aqui. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Amém? Então você é filho de Deus, amados. Nós não somos mais obrigados a viver segundo a carne, mas segundo o Espírito que habita em nós. Deus age assim na vida daqueles que o amam. Amém? Deus age do 18 ao 25, nos dando uma esperança. Aqui do 18 ao 25 vai falar da expectativa que a criação tem, gemendo. Né? É um gemido de esperança, de esperar. É um gemido aguardando, é um gemido de dores do parto. Né? Mas fala que nós também temos essa expectativa. Que nós também temos esse gemido, esperando o nascimento da glorificação em Cristo Jesus, para viver eternamente com Ele. Deus age dessa forma também em nossas vidas. Ele age nas nossas vidas, do 26 ao 27, fazendo com que o Espírito Santo, vocês pensaram nisso, amado? O Espírito Santo de Deus, que é Deus, intercedendo por nós.
com gemidos inexprimíveis. E por que ele geme, ele intercede por nós? O texto aqui responde: porque nós não sabemos pedir as coisas da forma como convém. Da mesma forma, o Espírito, ele nos ajuda em nossa fraqueza. E amados, nós somos... Quem é forte aqui? Nós temos limitações, amados. Nós temos limitações. Nós acordamos pecando. Nós acordamos errando. Nós acordamos murmurando muitas vezes. A nossa vida muitas vezes é um lamento. E nessa condição humana que nós temos, nós fazemos as nossas orações desencontradas, desorientadas. E o Espírito Santo que habita em nós percebe isso. E ele começa a interceder por nós. Ele começa a interceder por nós. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. As nossas orações, as nossas petições, muitas vezes, elas estão desalinhadas com a vontade de Deus. E por isso, Ele não responde. Mas Deus nos ama. Amém? Ele nos deu a condição de filhos. E um pai que é o melhor para os seus filhos, né? E todo pai, agora eu falo de pai humano aqui, que ama realmente o seu filho, não vai dar tudo o que ele quer. Não vai dar tudo o que ele pede. O pai humano aqui que ama o seu filho, ele vai buscar em Deus qual é a vontade de Deus para esse filho. E não vai dar o que não é vontade de Deus, e só vai dar aquilo que é a vontade de Deus. Ainda que o filho esperneie, ainda que o filho faça birra. E nós muitas vezes vamos ao pai e pedimos coisas igual a essas crianças, coisas que não é a vontade de Deus, e nós estamos pedindo, orando, jejuando, clamando e pedindo para Deus. E Ele não dá. O que Ele dá é um não. Mas Ele não dá só um não. O Espírito dele clama ao Pai agora sim. Agora ele alinha as coisas. Agora eu vou alinhar as coisas. Você não sabe pedir, está pedindo para gastar nos seus próprios deleites, deixa comigo. Agora eu vou pedir segundo a vontade do Pai. E faz isso. Há uma versão que esse gemido, essa intercessão é sobremaneira, é intensa em nosso favor. Ele age, então, também intercedendo por nós. Agora, tudo isso, amados, há um propósito, há um objetivo. Há uma conjunção aqui que liga, que faz a ligação do versículo 28 ao 29, indicando que um está ligado ao outro, que é a continuação do outro, que diz o seguinte: pois, é essa conjunção, ou seja, diante do que foi dito no versículo 28, então, aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos.
Amém? Aqui responde, amado. Que às vezes a pergunta permanece, né? Que bem é esse que todas as coisas cooperam? Que bem é esse que a palavra de Deus diz que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados, vírgula, que foram chamados pelo seu propósito, pelo seu decreto. Que bem é esse? O 29 responde. O 29 diz que ele antecipadamente, ou seja, antes de nós o conhecermos, ele nos conheceu. Antes de nós o amarmos, ele nos amou. Antes de nós irmos a ele, ele nos chamou. Ele nos predestinou. Ele estabeleceu um propósito. E qual é esse propósito? Nos tornar a imagem do seu Filho. A cada dia, esse é o bem. É esse o bem que o 28 fala. Que tudo aquilo que acontece, coisas ruins e coisas boas, Deus age nessas coisas para nos tratar. Deus age nessas coisas para nos moldar. Como um oleiro molda o vaso. Você está sofrendo, amados? Eu sei que é difícil. É difícil chegar para uma pessoa que perdeu um filho, que chegou no serviço e o cartão não estava mais lá, e está desempregado e não tinha mais dinheiro nenhum, e você bater no ombro dele, querido, fica tranquilo, sabe? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vai embora, vai em paz. É difícil falar isso. Mas nós precisamos olhar esse texto não nessa perspectiva. Claro, amados, que Deus pode fazer tudo isso. Pode pegar o meu desemprego e transformar isso numa coisa boa na minha vida. Pode pegar a morte de uma pessoa e transformar. Deus é poderoso, não há nada que o Senhor não possa fazer. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que ele age nas coisas boas, nas coisas ruins, para nos deixar, nos moldar e nos deixar segundo a imagem de Jesus. Nos deixar semelhante a Jesus. Pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. A palavra de Deus diz que Jesus é o unigênito do Pai. É o único Filho. Agora, Deus age de uma forma, eu mostrei que as ações de Deus na nossa vida, Deus age de uma forma tão poderosa, que agora Jesus diz, eu não sou mais o unigênito, eu sou o primogênito, porque eu tenho muitos irmãos. É nos fazer semelhante, porque, concorda, para ser irmão de Jesus, precisa ser semelhante à sua imagem. Precisa ser semelhante a Ele. As nossas ações precisam ser semelhantes às ações de Jesus. As nossas condutas precisam ser semelhantes. Mas não é. Por isso Deus age nas nossas vidas. Por isso Deus enviou o seu Filho. Por isso Deus nos deu o Espírito Santo. Por isso Deus permite situações nas nossas vidas, boas e ruins, para diariamente nos moldar. Para diariamente nos levar segundo a imagem de Jesus. Se a pessoa, amado, você chegar para Jesus, nós somos irmãos, Jesus. Que bênção! Nós somos irmãos. Filhos do mesmo Pai.
falando a mesma linguagem, o mesmo comportamento, as mesmas atitudes, a mesma forma de pensar e de agir. A palavra de Deus diz que isso é possível e Deus está forjando isso em nós, amados. Deus está forjando isso em você. Lá em Mateus, no sermão do chamado Sermão do Monte, claro que Jesus falava lá em relação às obras da lei. Aquele que faz isso, a lei diz isso, eu porém te digo aquilo, né? Sempre vinha o contraponto. E aqui nesse contexto nosso aqui, Deus está nos forjando de uma maneira, Deus está trabalhando, agindo nas nossas vidas, de uma forma, para que a gente possa dizer hoje, olha, eu recebi Jesus, Ele me libertou da condenação do pecado, me deu o seu Espírito que habita em mim e me deu a condição de filho, me deu uma esperança, e agora, aquilo que eu fazia, eu não faço mais. Aquilo que eu praticava, eu não pratico mais. A vida que eu vivia, eu não vivo mais. Porque agora, Cristo habita em mim. E a vida que hoje eu vivo, vivo no poder do Senhor. Então, amado, é inconcebível esse agir de Deus na nossa vida e não ter esse resultado de abandonar as velhas práticas e viver agora segundo a imagem do Filho de Deus, porque nós somos agora irmão, Ele é o primogênito, somos filhos de um só Pai. Amém? O versículo 29 diz ainda, diz que Ele nos chamou. Amém? Ele nos chamou. E nós atendemos ao seu chamado. Você atendeu ao chamado de Jesus? Aí sabe o que Ele faz? Ele nos justificou. É a doutrina da justificação pelo sangue de Jesus. Nos justificou. Nós que estávamos condenados, Ele pagou a nossa dívida e agora nos justificou. E Ele diz ainda que Ele nos glorificou, nos glorificou. Veja aqui que essas coisas aqui está no tempo pretérito perfeito, no passado. Mas nós não fomos glorificados ainda. Mas Deus age na nossa vida e nós precisamos ter essa convicção. É essa a expectativa que Paulo fala. É esse gemido que ele fala da nossa glorificação, e ela está muito perto, amados. Para que quando Jesus voltar, nós recebermos um novo corpo, incorruptível. E aí podemos dizer, finalmente livres. O pecado agora realmente não me atinge mais. Mas Paulo fala aqui que Jesus já glorificou. Então nós temos que levar essa esperança, essa convicção para a nossa vida. E partindo aqui para a conclusão, no versículo 31, ele diz assim: que diremos, pois, novamente a ligação aqui, né? Que diremos, pois, diante dessas coisas? Que coisas? Tudo que disse anterior.
Todos os versículos anteriores. Então, o que diremos, pois, diante dessas coisas? Aí, vem aqui a orientação do que nós devemos dizer. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É aqui que se aplica isso, amados. Às vezes nós falamos esse texto aleatoriamente, né? É aqui que se aplica isso. Quando nós vivemos todo esse contexto aqui, aí nós podemos dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Olha que bênção, amados. O Espírito Santo intercede por nós aqui na terra, e Jesus intercede por nós no céu. Quer cobertura maior do que essa? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Como é que nós podemos abandonar esse Deus, amados? Por picuinhas, por coisinhas. Ah, mas o meu problema é grande. Não é. Na ótica humana é. Mas diante da grandeza do que Deus tem preparado por nós, ele não é. E nós abandonamos muitas vezes por coisas pequenas, na ótica humana. Meu irmão não me cumprimentou no fim do culto. Eu vou embora, não apareço mais naquela igreja. Eu não suporto aquela irmã. Só tem uma solução: vou mudar de igreja. Eu não vou com a cara daquele pastor. Eu já orei para Deus mudar, mas não muda, né? Eu vou embora. Amados, às vezes essas situações Deus permite. Nós estamos sendo tratados, amados. Nós estamos sendo moldados. Às vezes é o teu patrão. Às vezes é o teu vizinho. Situações que surgem na nossa vida, que Deus está nos tratando, amado. Deus está nos tratando. Então, amado, aplicando isso na nossa vida, não viva, meu irmão, minha irmã, na perspectiva humana. Nós estamos aqui, claro, nós temos que conviver, nós temos que viver, ninguém quer estar sofrendo, ninguém quer ter desgosto, mas é fato, amado, é fato. As dificuldades atingem a todos. Às vezes nós achamos que pelo fato de nós sermos cristãos, não vai acontecer mais nada. Agora nós temos que viver tudo. Não é assim, a vida não é assim. Não temos resposta para isso. Nós passamos dificuldade, nós passamos luta, nós passamos privações, nós ficamos tristes, nós ficamos angustiados, nós sofremos.
Mas nós não podemos viver na perspectiva desse mundo. João 2,17 diz que o mundo e a sua cobiça passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre. Amém? Toda essa cobiça do mundo, essa busca desenfreada, vai passar. Mas você vai permanecer. Porque você ama a Deus. Amém? E faz a sua vontade. Portanto, você vai permanecer. Não se intimide, amado. Não recue diante das lutas, das dificuldades. Dificuldades cotidianas, dificuldade na família, dificuldade na igreja, no trabalho, com o vizinho que eu citei aqui, seja ela qual for. Hebreus 10:39 diz o seguinte: nós, porém, não somos os que retrocedem e são destruídos. Aquele que retrocede será destruído. Nós não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. E aqui se subentende que aqueles que retrocedem deixaram de crer. Aqueles que retrocedem perderam a fé. Naufragaram na fé. Porque o contraponto aqui é esse: não retroceder, mas crer. Eu não sou dos que retrocedem, mas eu sou daqueles que creem e são salvos. Viva como verdadeiro filho de Deus. Aí você pergunta, o que é viver como verdadeiro filho de Deus? O texto aqui também responde. Versículos 17 e 18. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participarmos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. E no 18 ele fala: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Esses dois versículos definem como deve ser a nossa vida como filho de Deus. Participante dos sofrimentos de Cristo. Tua vida está boazinha, é? Não tem problema nenhum? Está tranquilo? Sei lá, pai, fica esperto. Fica esperto. Então, você olha para um lado, olha para o outro, aquele mar lisinho, sem vento, sem onda, tudo dá certo, tudo acontece, vai dar tudo certo. Aí a gente começa a cantar ainda, né? Vai, com Jesus vai dar tudo certo, sim, amados. Mas não é o vai dar tudo certo na ótica humana. Né? Então a gente precisa começar a se preocupar. Não é que nós somos masoquistas e queremos sofrimento, não, amado. É que é inerente à vida do cristão. E aí, amado, para finalizar, para dar um tempo para o louvor, e para não ter que perguntar, tem louvor? Para terminar, amados, uma declaração maravilhosa aqui de Paulo. Está aqui na palavra de Deus. Eu termino, amado, com... Eu espero que essa seja uma declaração no teu coração também. Não simplesmente leia. Leia crendo. Leia com a intenção no coração de praticar. Declare isso com essa intenção. Olha o que Paulo fala. Mas em todas essas coisas que está sendo dita aqui, amados, tudo isso aqui. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores.
por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nada pode nos separar, não há desculpa, não há razão. Nada pode nos separar do amor de Jesus Cristo, do amor de Deus que está na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Nada. Nada. Amado, todas as vezes que vier aquela incerteza, que vier aquele será, que vier a dúvida, o desejo de parar, o desejo de desistir, de recuar, leia esse versículo. Declare isso. Eu estou em dificuldade, mas essa dificuldade não pode me separar do amor de Deus. Eu estou com lutas, essa luta não pode me separar do amor de Deus. Há um conflito, há incertezas, há um caos. Nada disso pode me separar do amor de Deus que está em Cristo. E a única expressão aqui, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Se Ele é Senhor, Ele tem total primazia, supremacia, soberania, senhorio sobre as nossas vidas. Que a gente possa se submeter a Ele, em nome de Jesus. Amém? Quero orar com você. Depois nós iremos louvar o Senhor. Querido Deus, ó Senhor amado, Pai das nossas vidas, Senhor, que um dia, isso antes da fundação do mundo, Pai, o Senhor nos predestinou, nos chamou. Tua palavra diz que no sangue de Jesus nós fomos justificados, o Senhor nos glorificou, porque nós atendemos ao teu chamado. O Senhor fez isso de antemão. Jesus disse que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele escolheu a nós. O Senhor amou o mundo antes que o mundo tivesse qualquer coisa que justificasse isso. O Senhor nos amou, Pai, antes de não termos nada para te oferecer. Aliás, não temos nada o que te oferecer, Pai. Nós somos dependentes do Senhor. Nós lemos aqui, Senhor, que muitas vezes nós não sabemos nem orar, nem como pedir. E até nesses momentos, o Senhor, através do Espírito Santo, intercede por nós. E intercede segundo a vontade de Deus, segundo a vontade do Pai. Pai querido, que a gente tenha esse entendimento, Pai, que muitas coisas que acontecem hoje, situações que muitas vezes não entendemos, não compreendemos, é porque o Senhor está nos moldando, está trabalhando nas nossas vidas, está nos lapidando, ó Deus, para nos levar conforme, para que a gente esteja não conformados com esse mundo, não tomando a forma desse mundo, mas nos conformando, a nos conformar com a imagem de Jesus. Que a gente possa entender isso, Pai. Que
Que a gente possa se submeter a essa vontade, Pai. A essa verdade, Pai. Em nome de Jesus. E que assim, Senhor, quando citarmos o versículo 37 e 39 desse capítulo, de que nem a morte, de que nem a vida, de que nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, não importa a altura, não importa a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação. Quem declare isso usando o verbo que Paulo inicia o versículo 28. Sabemos que nenhuma dessas coisas tem poder, tem capacidade para me separar do amor de Deus, que através do Espírito Santo foi derramado sobre a minha vida. O amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, igreja? Receba essa palavra, receba essa verdade, em nome de Jesus. Se você puder ficar em pé, agora, peço favor.